Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Família, trazendo até você, do coração do nosso Pai, esta mensagem tão maravilhosa de amor, da bondade do Senhor, a mensagem do seu propósito para o nosso viver. E dentro deste tema família, nós sabemos que existem tantos assuntos, tantos tópicos, tanta coisa para ser estudada, para conhecermos, para que possamos viver bem como Deus planejou, em família. E hoje, ao vivo, estaremos conversando sobre conflito de gerações. Quando dentro de casa nós temos crianças pequenas, adolescentes, jovens, pais mais velhos, pais jovens, nós queremos ver a questão do conflito das gerações. Esteja com seu coração aberto, esteja atento e participando, porque o programa Família está começando. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Oxalá os meus caminhos fossem dirigidos de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com um coração reto, enquanto aprender as tuas justas leis. Observarei os teus decretos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busco, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Lindo este texto do Salmo 119. E exatamente o Salmo 119 nos traz a reflexão a respeito da palavra de Deus. É o maior capítulo da Bíblia, está exatamente no meio da nossa Bíblia, cantando as verdades da própria palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. E nós sabemos que dentro da palavra de Deus nós temos as respostas para todas as questões do nosso coração, para todas as questões do seu coração. A palavra de Deus tem a resposta. Bem, neste sábado aqui estamos em família junto com a Suzy. É uma alegria estarmos aqui sempre juntos, falando alguma coisa do coração do Senhor para o seu coração. Então, em família, que seu coração esteja aberto aí na sua casa para ouvir alguma coisa tão especial. E hoje o programa é muito especial, então preste bastante atenção. Isso. É bom estarmos em família. Como é gostoso curtir a família, curtir em todas as fases, em todas as etapas. Nós vemos que a importância dos avós, a importância dos netos, a importância das crianças dentro de casa, aquele reboliço, aquela baguncinha, não é, Suzy? Nós podemos ver como que as crianças alegram a família, mas muitas vezes os pais estão um pouco cansados. Muitas vezes os avós, já com seus 80 anos, já dizem, eu já não dou conta mais. As crianças pequenas, elas são muito cheias de vida, de atividade. E então os velhinhos já querem um pouquinho mais de sossego. Já ouvi alguns avós dizendo, não quero que traz os meninos do filho, né? Não. Você só vem ou se vier a empregada junto, se vier a babá, porque não dá. E vigiem as crianças. Sabemos de tantas artes, não é, Suzy? Que as crianças fazem na casa dos avós. E às vezes percebemos exatamente isto. A distância da idade, a distância das gerações, provocando às vezes conflitos. Quantos jovens hoje se aprontam para ir para a reunião na rede dos adolescentes, se preparam para ir para a igreja, e o cabelo cheio de gel espetadinho, e o jeito de vestir a blusa, de escolher a roupa. A mãe olha e diz, mas você vai com essa roupa?
Você está pronto para ir? Porque na sua geração, na geração da mãe, o jeito de pentear o cabelo era diferente. O jeito de vestir era bem diferente. E então nós precisamos ter uma certa compreensão desta questão, das idades, do que cada idade requer, dos pais, dos avós, também os filhos terem a compreensão das gerações. O que nós podemos tirar de positivo nas gerações tão distantes dentro da nossa família? Quando temos crianças, juniores, adolescentes, jovens, adultos e velhos, convivendo às vezes debaixo do mesmo teto ou dentro da mesma família. Suzy, isso é muito bonito, não é verdade? Mas quais seriam, Suzy, vamos conversar um pouquinho sobre quais são os problemas mais frequentes que a gente vê quando nós temos essas várias fases, às vezes debaixo do mesmo teto. Um vovô, uma vovó, às vezes inválidos. Exigindo atenção diferente. Exato, crianças pequenas. Quais são as maravilhas, as bênçãos e os problemas decorrentes aí? Pois é. Acho que o primeiro ponto é entendermos o que cada idade necessita, o que cada idade requer. E é muito importante a palavra compreensão e a palavra respeito. Respeito à individualidade, respeito às diferenças. Às vezes, crianças da mesma idade, tão diferentes, mas entender que cada ser é um ser diferente do outro. E Deus não está presente na uniformidade, Deus está presente na diversidade. Deus nos fez cada um pessoas individuais e diferentes. E nós precisamos de amar as pessoas. Quando Deus fez cada pessoa e veio Jesus à Terra, um ensino maior de Deus para nós foi o amor. Então, quando há amor, essa pitadinha de amor gera compreensão, gera paciência, gera mansidão, gera longanimidade. O amor nos faz entender as diferenças, respeitá-las, porque o amor une, traz unidade. Agora, isso que você falou é uma verdade, né? Às vezes a gente tem na mesma família o casal morando, a avó, os avós, né, morando junto com os filhos e as crianças pequenas. E às vezes a figura da mulher fica mais nesse meio de campo aí, né? Cuidando da mãe, cuidando do pai, cuidando dos filhos. E às vezes a mulher até se perde nesse excesso de tarefas. Mas como é importante a gente dar para cada um aquilo que aquele ali necessita. É importante para quem tem mais idade entender o jovem, entender as crianças e dar conta de respeitar o processo de crescimento. Cada fase a criança dá conta de um nível de maturidade diferente. Então, como é importante as pessoas que têm uma idade maior não cobrarem dos mais novos coisas que eles ainda não têm maturidade para fazer sozinhos. E como é importante também, os avós têm muito de superproteção, né? De deixar os netos fazer tudo. Ou pais que já tiveram filhos numa idade mais avançada, às vezes estão cansados, não dão conta de ficar correndo atrás da criança o tempo inteiro e às vezes deixam de corrigir, deixam a criança fazer tudo o que ela quer porque estão um pouco cansados. Então é importante perceber isso. A criança precisa do não. Tem essa fase aí do 1 aninho e meio até os 3, então, é uma fase que a criança está espuletérrima, né? Ela corre, sobe, desce, brinca e precisa da mãe constantemente, de uma pessoa constantemente do lado. Não pode, aqui não, tira a mãozinha, olha isso é perigoso. E às vezes quando a pessoa já tem uma idade mais avançada, ela não tem muito pique para estar correndo atrás, dirigindo, falando. E como é importante estar atento a isso. Então, você que é mamãe, papai, e você percebe, opa, eu estou assim, estou meio cansado, presta atenção nos limites. Porque quando o filho chega na adolescência, se o limite não foi colocado e bem colocado na primeira infância, durante o período da infância, os pais vão ter problema.
E também esse conflito com o adolescente, né? Adolescentes que hoje em dia têm uma outra visão de mundo, é a era da internet, né? Como que os adolescentes, hoje em dia um adolescente ama computador, né? O que tem acesso à computação, eles ficam horas ali. Então, como é importante os pais estarem a par do que está sendo visto, o que está sendo conversado, entender um pouco do processo, porque tem pais que falam assim, esse computador não é da minha época, não sei mexer, não sei nada, e o adolescente acaba se envolvendo com coisas até perigosas, através do computador. Eu estou dando só um exemplo, porque os pais não querem, não se esforçam por conhecer o ambiente que o adolescente está vivendo. E é importante a gente conhecer, é importante saber as oportunidades de trabalho, o que está acontecendo hoje no mundo, quais as direções, né? Porque o pai é que vai dar a direção para o filho, até mesmo na área profissional. Então, como é importante você estar a par do que está acontecendo hoje em dia no universo do adolescente, se envolver com as questões dele, questões emocionais, questões hormonais, físicas, questões intelectuais, e estar voltando um pouquinho à cidade aí para não ter esse tipo de conflito. Porque o que o adolescente mais fala é: meu pai não me entende, minha mãe não me entende, ninguém compreende o que eu falo. E às vezes o que ele está pedindo é: pare e me escute, não é? Eu sei que nós temos muito que conversar hoje e talvez você esteja com vontade de participar, e você pode participar. Ligue para 3292-1070, envie a sua pergunta. Quem sabe você está pensando: ai, meu filho é adolescente, ai, eu estou tão distante dele, não consigo entrar no mundo do meu filho, ou os filhos com problema com seus pais. Então ligue enviando a sua pergunta ou a sua participação, seu pedido de oração. E se você desejar falar conosco ao vivo neste programa, ligue para 3293-7939. Nós tivemos hoje ali na Igreja da Lagoinha uma festa muito linda do Colégio Cristão. Foi a festa da família. E nós temos uma reportagem sobre esta festa da família, quando as crianças ali mostraram que estão aprendendo e os pais se alegraram vendo ali os seus filhos aprendendo as coisas de Deus, o caminho do Senhor. Assista comigo a esta reportagem e vamos conversar e meditar sobre os conflitos das gerações. Vamos lá. Um clima de alegria contagiou a festa que reuniu dezenas de famílias. A manhã foi marcada por louvor e descontração. Até os avós foram prestigiar os alunos. É uma maravilha, porque essa festa é assim, é para unir as famílias, os irmãos da igreja. Eu acho muito importante. E para ela também. Inclusive, ela já vem ensaiando e ela fala, ela faz os gestos para mim, mostra. Isso tudo vai inculcando na cabeça da criança, né? Ela vai crescendo nos caminhos do Senhor. Eu acho assim que as pessoas devem aproveitar para serem abençoadas. Por tanta união, é uma bênção a gente estar reunidos aqui. Primeiro, uma coisa maravilhosa, porque eu creio que está no coração de Deus. E eu creio que traz uma coisa para a família que tem perdido, que é a essência. E a essência é Deus. Com o encontro, o Colégio Cristão de Belo Horizonte quer desenvolver a comunhão entre professores, pais e alunos. O nosso objetivo principal é levar Jesus para as famílias, é expandir o reino de Deus e mostrar o amor de Jesus através de tudo que é feito aqui. Por isso é tão importante. No primeiro momento da festa da família, foi realizado um culto na Igreja Batista da Lagoinha. Crianças da educação infantil à 4ª série apresentaram um musical com o tema Família Sempre Brilhando por Jesus. Esta é a segunda parte da festa, a confraternização entre as famílias. Aqui foram realizadas provas da Gincana da Luz, que teve início no passeio ciclístico. As equipes arrecadaram roupas e alimentos que serão enviados às comunidades do Vale do Jequitinhonha. Integração, principalmente trazer a família para a escola, ela participar com o filho. Quando a gente lança uma tarefa, o pai também sai atrás buscando
os mantimentos nós vamos levar para Jequitinhonha agora. Eles correm atrás de outras tarefas que são lançadas. A gente percebe um grande envolvimento. Eu acho que a família, ela faz parte da escola e para o desempenho acadêmico do aluno. Tarefas que envolvem os pais, envolvem as famílias, envolvem os alunos, professores, a comunidade como um todo. Tem tarefas de doação de alimentos, de roupas. Nós fizemos doação de material reciclável para o pessoal lá da Pampulha. Enfim, dá para envolver toda a comunidade escolar também em motivos sociais, em uma forma de diversão, e nós podemos também relacionar todas as disciplinas, né, com temas que podem ser inseridos na gincana. A direção da escola reúne todos os anos centenas de pessoas para a festa. O trabalho de envolver e abençoar cada família tem sido bem sucedido. Todo ano chegam até nós testemunhos de famílias que foram unidas através dessa festa, famílias que foram abençoadas, curadas, são pais que voltam para casa, sabe? São casamentos que são reatados, então é muito importante. Estende a tua mão e toca, traz esperança ao pequeno coração, traz esperança ao pequeno coração. Não há quem não sorria vendo uma criança, vendo um bebê, vendo as crianças cantando e mostrando aquilo que estão aprendendo. Como é importante que nós voltemos os nossos olhos para dentro da nossa casa, para a nossa família, a nossa descendência que está vindo, a descendência que virá, a descendência que está crescendo, está entrando no mundo, no comércio, no trabalho, na profissão, estão se casando, frutificando. Como é importante que nossos olhos estejam voltados para a importância da família, para que os conflitos sejam tirados e possamos viver em harmonia, em amor, em alegria, uma família feliz. Se você desejar participar do nosso programa, ligue para 3292-1070, enviando sua pergunta, seu pedido de oração, ou se desejar falar conosco, 3293-7939, para falar ao vivo no nosso programa. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco, conversando sobre o conflito das gerações. Até já! Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque o seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor dura para sempre. O sol para governar de dia, porque o seu amor dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque o seu amor dura para sempre. É isto. Este Salmo 136, tão maravilhoso com o seu refrão. Em algumas traduções nos diz, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas o amor de Deus engloba todos os frutos do Espírito, todas as facetas deste fruto maravilhoso que é apenas um. É o amor. É o amor de Deus e ele dura para sempre. Isto é maravilhoso e traz para o nosso coração segurança. Segurança para dependermos de Deus. Segurança para confiarmos nele plenamente. Segurança para crermos em sua palavra e em suas promessas. Amém? E com este amor de Deus,
vindo para o nosso dia a dia, vindo para a nossa família, nós podemos ter uma família feliz, nós podemos viver em amor, rompendo com as diferenças, com as barreiras e caindo por terra os conflitos, para que tudo possa de uma maneira suave se mover na presença de Deus com o óleo precioso nas engrenagens do Senhor. Estamos conversando hoje ao vivo sobre conflitos de gerações. A Suzy está aqui, estamos conversando em família, não é, Suzy? E nós vimos no primeiro bloco, temos uma introdução sobre a família, sobre as diversas gerações dentro da família. E hoje nós percebemos como que antes eram as décadas, eram os séculos, as diferenças. Cada século tinha o seu modo de ser peculiar. Depois nós começamos a ver as décadas. A década de 50, a década de 60, a década de 80, década de 90. E agora nós estamos vendo diferenças muito rápidas na sociedade, na família, alcançando a família, quase que de um ano para o outro. Crianças, quando passam para uma série, o irmãozinho que vem atrás já pega algo diferente. E isso tudo traz, às vezes, desconforto dentro da família. Se os pais não estão preparados, se os pais não estão acompanhando os filhos, os conflitos surgem, as dificuldades surgem e é preciso conhecermos, é preciso diagnosticarmos onde estão os conflitos para que eles não cresçam e possam trazer destruição. Nós temos, Suzy, eu estava me lembrando da palavra de Deus na Bíblia, a história, por exemplo, de Abraão, quando ele teve seu primeiro filho com Sara, né? O único filho com Sara, o Isaac, ele já tinha 100 anos, né? E a Sara tinha 90 anos. Então, praticamente, eles estavam ali quase como bisavós, a idade de já ser um bisavô, com aquela criança pequena para cuidar dele. Depois nós vamos ver o filho deles, o Isaac, quando foi pai, foi com 60 anos. Também ele teve dificuldade com os gêmeos, né? O Jacó, ele já teve com 40 anos, já melhorou um pouquinho mais, mas ele ainda teve conflitos dentro de casa. É verdade. E o José casou-se aos 30 anos, os dois filhos dele, Efraim e Manassés, Manassés era o mais velho, né? E Efraim, nós vemos que depois já nem se fala o nome de José, já fala Efraim e Manassés como se estivesse falando de José. O que nós podemos tirar, Suzy? O que nós podemos refletir a respeito disso, da distância da idade dos pais com os filhos ou dos pais próximos dos filhos? Existem os problemas, mas também existem as bênçãos. Eu vejo assim que existem... nós podemos olhar os conflitos, mas eu gostaria de dar uma faladinha antes com relação às bênçãos. Como é gostoso nós termos um relacionamento próximo com os pais. Como é gostoso, mãe, ter um relacionamento próximo com você. Como é bom. E sabe de uma coisa? Há poucos dias você fez aniversário, né? Dia 17 de maio. Foi. E uma das coisas que nesse período, nesses anos, assim, você comigo, que eu tenho visto, é como é gostoso, como é uma bênção te ter como mãe e uma mãe tão próxima. E ter uma filha tão querida. E você não sabe de uma O coisa. Sérgio também. O Sérgio é uma gracinha, né? Pena que ele não vem aqui. Mas hoje eu trouxe uma pessoa especial aqui para falar algo muito especial para você. Você que está em casa nos assistindo, eu gostaria de chamar uma pessoa muito especial para dar um depoimento e falar um pouquinho sobre a bênção que é uma mulher virtuosa em casa. A minha mãe, a pastora Ângela, né? Sempre tem sido uma mulher de Deus. Às vezes eu encontro uma outra pessoa que me perguntam assim: a pastora Ângela é aquilo que ela é na televisão, em casa, com você? E eu falo assim, ela é desse jeitinho. Ela é desse jeitinho.
E como é bênção, durante os anos, com o passar do tempo, a gente perceber que Deus nos mantém pessoas cada vez mais mansas, mais íntegras. E quando a gente fala de conflito de gerações, a gente fala de idade, né? De tempo. E durante o tempo que eu tenho visto em você, mãe, é que o tempo tem te aperfeiçoado cada vez mais. Tem feito de você uma mulher cada vez mais cheia dele, mais espiritual, mais mansa. Como os netinhos te amam, como as pessoas que estão próximas de você te amam e como essa pessoa especial que está aí, que vai falar agora, te ama. Ah, Suzy. Vamos ver? Olha, mais querido. Pode falar. Paulo. Ei, Ângela, que surpresa, hein? Só você falar. mesmo para conseguir. Pode falar, pai. Paulo, Só que você surpresa. mesmo para conseguir trazer a gente aqui, né? Na televisão, né? Peraí, parece que tá tendo um probleminha, né, no som. Sim. Pronto. Ei, Ângela, Ah, que surpresa, hein? Pois é, eu não esperava. Que Só coisa você boa. mesmo para conseguir trazer a gente aqui na televisão, né? Eu quero dizer que, verdadeiramente, você é uma pessoa muito especial. É uma pessoa ímpar, uma pessoa singular. Às vezes, como eu tenho te dito há tanto tempo, eu acho você parecendo mais um anjo do que gente. É porque você, Ângela, não apresenta muito as reações normais das pessoas. Tristeza, preocupação, reclamação, ansiedade, essas coisas assim, mais de gente, você nunca demonstra. Você é uma pessoa assim meiga, bondosa, mansa, humilde, uma pessoa de fé, uma fé tremenda, uma fé inabalável, aquela fé que é baseada na palavra de Deus. Isso é que te faz muito forte. E você assusta a gente. Você é verdadeiramente aquela mulher virtuosa, aquela mulher sábia que está descrita na Bíblia, aquela mulher que edifica a sua casa com a sua sabedoria. A gente, desde que eu te conheci há 38 anos atrás, você sempre é a mesma. E como a Suzy acaba de dizer, você tem crescido em todo sentido. A gente vê o seu amor, a sua paciência, a sua humildade, a sua alegria. É impressionante. A Bíblia diz assim, que aquele que encontrou uma mulher virtuosa, encontrou o favor do Senhor. Eu às vezes penso que não sou nada, mas quando eu vejo você, eu falo assim, Deus teve muita graça comigo, porque colocar-me ao lado seu é algo tremendo. Você, Ângela, é aquela pessoa que sempre vive o hoje. Você sempre vive o presente. Você não se preocupa com o futuro, que é o comum no meio da gente. O passado, então, nem se fala. Você não só fala do passado para falar as coisas boas. O que eu posso falar de você é só coisas assim, porque você é assim. Eu não consigo ver algo diferente. Há muitas pessoas que sofrem nesse mundo, que sofrem muito, primeiramente porque se preocupa muito com o futuro. Desenvolve uma ansiedade tremenda, uma preocupação tremenda com o amanhã. Quando a gente sabe que esse amanhã pertence a Deus e não existe. Por isso que você é sábio, você vive o hoje, então hoje você procura desfrutá-lo com todas as forças, com essa alegria sua tremenda. E outras pessoas sofrem muito porque trazem um passado dentro de si que nunca esquece, sendo que até Deus esquece o passado, mas elas mesmas não esquecem, também sofrem muito. Você, anjo, quando eu digo que parece um anjo, é exatamente por isso. Você não traz passado, você não aspira futuro. Você vive o presente, da presença de Deus, na presença da sua família, na presença da